Bem, a existência de sofrimento é uma coisa incontestável. Ou a pessoa está sofrendo ou está experimentando bem-estar. Porque essa é a natureza desse mundo, né? Sempre tem essas dualidades, né? Aqui tudo é assim, né? Nós estamos no mundo das dualidades. Tem a dor, tem o prazer, tem a luz, tem a escuridão, tem a alegria, tem tristeza, tem conhecimento, tem ignorância, tem o bem, tem o mal. Então tem sofrimento também. E o contrário do sofrimento é o bem-estar. Agora, por que existe isso, né? É o que é. Né? Que é a realidade, né? É a realidade desse mundo. Né? Ainda não chegamos no lugar perfeito. Ainda não estamos no lugar onde que tudo é absoluto. Aqui tudo é relativo. Aqui tudo está sobre a ditadura do tempo. Aqui nós estamos à mercê das qualidades da matéria, os 3 modos da natureza, Rajaguna, Tamaguna, Sattvaguna, modo da paixão, modo da ignorância, modo da bondade. Tudo isso está atuando assim, sem cessar na nossa vida, né? Aqui estamos num lugar, como Krishna falou assim, né? Definiu esse mundo material no Bhagavad Gita, diz: Dukhalayam ashashvatam. Dukhalayam quer dizer um lugar de dukkha, um lugar de sofrimento. E ashashvatam, um lugar onde tudo é temporário, nada é permanente. Então, é esse lugar que nós estamos, né? Não estamos no ponto final, não. Ainda tem muita coisa pela frente, né? É como Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Quando esse mundo é aniquilado, ele de novo se manifesta. Fica nesse ciclo, aqui tudo é cíclico, né? Então, aniquilação e manifestação, assim, quer dizer, uma duração de tempo, assim, inconcebível para nós, né? Mas diz, enquanto aqui tem todas essas mudanças, essas transformações, existe o mundo absoluto, é o mundo eterno, é o mundo da perfeição, né? Mas nós não estamos experimentando isso, não. Nós estamos num mundo de dualidades. Nós estamos num mundo que, como diz no conhecimento védico, existem as 3 misérias. As 3 misérias estão sempre presentes. Quais são essas 3 misérias? Primeiro, miséria que nasce dentro de nós, né? É a doença, as dores internas do corpo, é a nossa... também problemas mentais, ora estamos com ansiedade, ora estamos com agonia e tudo. E são misérias que surgem dentro de nós. E depois tem outras misérias que são causadas por outras entidades vivas, né? Por exemplo, vem um mosquito do dengue e pica. E a gente fica 2 semanas ali inativo, sofrendo. Tem outra pessoa que pode fazer mal a você. Tem um animal que pode fazer mal. Então são misérias causadas por outras entidades vivas. E depois tem as misérias também da natureza, calamidades. Às vezes é frio demais, outras vezes é calor demais, secas. Muita chuva, avalanches, vulcões, terremotos, tsunamis, etc., né? Tudo isso causa sofrimento nas pessoas.
Eu me lembro uma cena aqui, assim, muito impressionante, assim, quando houve aqueles deslizamentos de terra, assim, pela região aqui da litorânea, né? Então, uma pessoa, um chefe de família, ele escutou uns barulhos estranhos, assim, por fora, né? E ele saiu de casa para ver o que estava acontecendo. Foi a hora que a sua casa, com a esposa e 3 filhos, foi morro abaixo e todo mundo foi soterrado, né? Imagina, assim, o sofrimento dessa pessoa ali, né? Então, assim, e ele tem culpa? Não, isso é desse mundo, faz parte da história, do drama de viver nesse mundo, né? Um mundo material. É um mundo em que todos que estão aqui estão pensando que são independentes. Independente de quê? Independente de Deus. Ou querem usar Deus para seus próprios propósitos pessoais. Poucos estão conectados. Poucos são aqueles que aproveitam esse ciclo de vida para fazer essa conexão com Deus, né? Os outros estão muito distraídos. Estão distraídos, pensando assim que eu sou independente, eu faço o que eu quiser, eu não tenho que dar satisfação a nada. Tem outros que são religiosos, né? Querem ter uma relação com Deus, então assim eles ficam muito assim temerosos, né? E ficam muito fraquinhos, e eles não estão entendendo nada da realidade, né? A consciência é muito pequenininha, né? Aí fica se lamentando e tudo. Hoje em dia tem essa doença Alzheimer, né? A consciência vai murchando, e a pessoa fica assim, que nem um vegetal. Então a pessoa está nessa situação desse mundo, então tem que suportar as condições desse mundo. Tudo aqui é cíclico, tudo está num processo de transformação constante, né? São as leis da natureza que ninguém escapa. Ninguém escapa dessas leis da natureza, né? Então, assim, o sofrimento está sempre presente, né? Nós temos que estar muito alertas para poder nos situar nessas duas polaridades, na coisa boa e na coisa ruim. A gente tem que estar assim, se situando, né? Por exemplo, quando está muito frio, nós nos agasalhamos, né? Quando está calor, a gente alivia as roupas. Quer dizer, sempre buscando assim um meio termo, né? Nessa dualidade. Então temos que também lidar com o sofrimento, né? Porque tem muitas coisas que o sofrimento é assim muito uma coisa puramente mental, né? Tem pessoas que o time de futebol perdeu, ela está sofrendo, né? Assim. Quer dizer, coisas assim que não tem nenhum sentido assim existencial, né? E o sofrimento nós temos que lidar com ele. A gente pode minimizar o sofrimento. Por exemplo, se a pessoa pensa que ela é o corpo físico, como a maioria pensa, né? Porque na realidade nós somos a alma, não somos o corpo físico. E o corpo físico tem dores, tem doenças. Então isso daí já gera um sofrimento. E se a pessoa se identifica com o corpo, quer dizer, psicologicamente ela está identificada com aquela condição de dor, então o sofrimento é dobrado. Agora, quando nós temos essa consciência, não sou o corpo, então nós lidamos com as dores do corpo, assim, sem essa identificação, porque se tem essa identificação, o sofrimento aumenta mais.
E o sofrimento também tem seu lado que ajuda a nossa vida. Por exemplo, quando nós sentimos uma dorzinha em alguma parte do corpo, a gente já fica logo, acende a luz alerta. Nós já vamos ver o que é isso, o que está havendo, né? Para não se agravar. Né? O primeiro sintoma aparece ali, alguma coisa assim, que em pequena escala. Né? E aquilo vai se agravando e torna-se um fator assim irreversível muitas vezes. Né? Por exemplo, você está na cozinha, conversando com outra pessoa e o fogão está ali, o fogo está ligado ali, e você assim, sem querer, toca no fogo com a sua mão e você imediatamente se dá um pulo e assim se queimou, faz aquela vermelhidão e tem uma bolha e tudo mais, e aquilo ali dói, você tem que colocar algum remédio, algum unguento ali, sei lá, para queimadura, mas salvou a mão. Imagina se não tivesse o sofrimento. Você estaria encostado ali no fogo, não estaria sentindo nada, quando vai ver um carvãozinho só, perdeu a mão. Quer dizer, o sofrimento ajudou a pessoa, né? Tirou de um problema maior, né? Então, assim, temos que captar sempre os sinais, né? E o sinal pode ver com algum inconveniente, algum incômodo, né? Alguma dorzinha, para não gerar esse sofrimento irreversível. Né? Agora, existem os sofrimentos existenciais, esses são terríveis. Esses são terríveis, nós temos que evitar isso a todo custo. Né? Temos que ter uma consciência pura, uma consciência limpa, livre de malícia. Né? Pessoas que têm malícia na consciência, elas têm sofrimentos terríveis. Né? Temos que livrar disso. Né? Então a vida espiritual nos leva para o outro lado do sofrimento. A vida espiritual, ela nos leva para um estado de prazer, um prazer lá na consciência, um prazer espiritual que muitas vezes está no meio de dor física e de algum problema assim de ordem material e tudo mais, alguma carência material, mas espiritualmente a pessoa está em bem-aventurança, né? Sente esse bem-estar espiritual. Né? Então, assim, temos que saber muito bem que aqui é um lugar que tem sofrimento. Aqui é o lugar do sofrimento. Então, temos que saber muito bem lidar com ele. Né? Porque vida espiritual significa bem-estar e bem-aventurança espiritual.